Seja muito bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos a nossa reflexão, nosso estudo sobre o documento de Aparecida. Hoje vamos iniciar um novo tema, ou seja, os rostos sofredores dos pobres são rostos sofredores de Cristo. É um texto de Monsenhor Álvaro Leonel Ramazzini, que na época da Conferência de Aparecida era bispo de São Marcos, na Guatemala. E é um texto que se encontra nesse volume de Testemunhos de Aparecida. No ministério pastoral do bispo se dão muitas situações e encontros. Uns alegres, outros tristes, uns cheios de esperança, outros cheios de frustrações e até de sentimento de impotência. Assim é o tecido da vida humana. Momentos alegres, tristes, esperança e assim por diante. E o bispo, testemunha da esperança e instrumento da caridade, a partir de sua fé cristã e de seu compromisso pastoral, é consciente de que, com esses fios desse tecido, deve tecer então sua própria vida e a vida dos fiéis a ele confiados. Num contexto desta natureza, a fé e a esperança do bispo se veem muitas vezes provadas pela experiência constante e dramática de milhares de pessoas que no nosso continente latino-americano sofrem no corpo e na alma as consequências de um sistema econômico que gera injustiça, carência do necessário e angústia. Tudo isso torna opaco o horizonte de um futuro de paz e de bem-estar. Quando os bispos da América Latina e do Caribe foram convocados para participar na 5ª Conferência Geral em Aparecida, nos preparamos, dizia o autor do texto de hoje, nos preparamos arduamente para aproveitar esse momento de graça e, em espírito de comunhão eclesial, levar para a Assembleia nossas esperanças, nossos sonhos e ilusões, nossas preocupações e nossas dores. Tudo isso era a expressão desse tecido da vida humana dentro da qual o bispo vive o seu dia a dia. A 5ª Conferência terminou em maio de 2007, mas o evento Aparecida continua. Regressamos de lá com novas forças em nossas decisões pastorais e sempre convencidos de que o Senhor guia e continuará guiando a sua igreja. Nessa reflexão, se quer evidenciar o impacto e o significado que teve no episcopado o discurso inaugural da 5ª Conferência de Sua Santidade o Papa Bento XVI, naquele dia 13 de maio de 2007, em relação à opção preferencial pelos pobres e a dimensão cristológica da mesma. Também as consequências desse significado na reafirmação dessa opção expressa nas conclusões da 5ª Conferência, que é aquilo que nós chamamos de documento de Aparecida. O texto começa então olhando o empobrecimento da América Latina e a fé em Jesus Cristo. No discurso inaugural da 5ª Conferência, o Papa Bento XVI assinalava a economia liberal de alguns países latino-americanos deve ter presente a equidade, pois continuam aumentando os setores sociais que se veem provados cada vez mais por uma enorme pobreza ou, inclusive, expoliados dos próprios bens materiais. Já havia dito antes, a globalização comporta também o risco dos grandes monopólios e de se converter o lucro em valor supremo. Essas afirmações, enunciadas no início do discurso, iam despertando em muitos bispos presentes na 5ª Conferência um grande interesse sobre o que viria depois, particularmente
quando se escutavam vozes, durante a etapa da preparação da quinta conferência, de que essa conferência seria a sepultura da opção preferencial pelos pobres. Escutaram essas vozes? Que diria então o sucessor de Pedro aos bispos da América Latina e do Caribe? Eram testemunhas dos processos de empobrecimento crescente em suas regiões, expressos em situações que iam desde regimes feudais no uso e posse da terra, legalmente definidos e apoiados no princípio absolutizado da propriedade da terra, negando a camponeses e indígenas a oportunidade e um verdadeiro desenvolvimento humano, passando pela exploração irracional e ambiciosa dos recursos naturais, com uma clara destruição do meio ambiente, até chegar aos índices dramáticos e trágicos da mortalidade e destruição crônica infantil e de uma migração arriscada para os Estados Unidos. O que diria o Papa diante dessa situação? A pergunta lançada pelo Papa: estamos realmente convencidos de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida? O Papa fez essa pergunta. Possivelmente trago para a mente de muitos as próprias experiências pastorais de muitos batizados na Igreja Católica que viviam uma profunda incoerência entre a fé e a prática da fé, especialmente quando se tratava da justiça social e a aplicação dos princípios da doutrina social da Igreja. Isso evidenciava que o mesmo Papa havia dito em 1996, enquanto prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Um discurso para os presidentes das comissões episcopais da América Latina para a Doutrina da Fé, o cardeal Ratzinger dizia: o medíocre pragmatismo da vida cotidiana da Igreja, no qual aparentemente tudo procede com normalidade, mas na verdade vai se desgastando e degenerando em mesquinhez. Essa frase de Ratzinger vai aparecer no corpo do documento de Aparecida depois. Estamos realmente convencidos de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Era a pergunta que Bento XVI fazia. Essa pergunta exigia uma resposta contundente, pois tocava o essencial do ser cristão, ou seja, a identidade do discípulo que vive o estilo do Mestre por excelência, assumindo seu estilo de vida, seus sentimentos, seus critérios, seus juízos, seu modo de ser, seu comportamento. Para os bispos presentes na Quinta Conferência, esse questionamento reclamava um profundo exame de consciência do exercício do próprio ministério. E o Papa continuou colocando o dedo na ferida. Ele dizia: ante a prioridade da fé em Cristo e da vida nele, formulada no título da Quinta Conferência, poderia surgir também outra questão. Essa prioridade não poderia ser acaso uma fuga para o intimismo, para o individualismo religioso, um abandono da realidade urgente dos grandes problemas econômicos, sociais e políticos da América Latina e do mundo, e uma fuga da realidade para o mundo espiritual? E aí então começa a aparecer a questão do compromisso cristão e a justiça social. Para todos os que conhecem o universo religioso cristão da América Latina, é evidente que em países golpeados por conflitos armados produzidos pelas reivindicações sociais de grupos revolucionários, que obtiveram, por sua vez, a resposta estatal da força militar, a confusão provocada em muitos casos manipulada entre compromisso cristão e luta pela justiça social, polarizou a posição de muitos cristãos, homens e mulheres. Muitos se comprometeram em luta armada a partir de uma opção muito pessoal do que entenderam e consideraram ser o modo de viver a fé em Cristo Jesus. E outros, muitos,
defenderam a teoria, a prática da segurança nacional em nome dessa mesma fé em Cristo Jesus. Porém, o que ficou disso tudo, além de tristeza e dor de tantas pessoas mortas e tanto sangue derramado? Na situação centro-americana, ficou ainda que não pela razão externada pelo Papa, ficou uma fuga para o intimismo e individualismo religioso, uma experiência religiosa cristã tipo não verdadeira, um fechamento num subjetivismo religioso que produz tranquilidade, consolação interior, paz religioso, prazer religioso, demonstrações espetaculares do poder de cura e pregadores muitos expertos no mercado religioso cristão. Sob um ponto de vista, isso é compreensível. Correr de novo riscos até perder a vida por ser testemunha da verdade e da justiça do reino de Deus, proclamado por Jesus Cristo, é um assunto que já deve ser esquecido, pois a história cheia de sangue e de morte demonstrou que tudo foi inútil. Claro que numa visão objetiva, o real da experiência cristã, isso não é verdade. O sangue de mártires gera cristãos. As palavras de Jesus continuam atuais. O que quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me. É assunto de seguir a Ele e, a partir desse seguimento, oferecer o que ficou em muitos cristãos, em muitos setores cristãos católicos e não católicos, foi uma fuga acelerada e constante para o mundo espiritual, do qual não se quer, está proibido contemplar os rostos sofredores de homens e mulheres, meninos e meninas, jovens de ambos os sexos. A janela aberta para a vida real de exclusão, pobreza, marginalização, com suas sequelas de dor moral e física, tem sido fechada em nome de uma fé em Deus que dá prosperidade e bonança econômica a quem dá seu dízimo, não aos pobres e excluídos que realmente necessitam, mas ao pastor ou sacerdote que ajuda a manter a janela fechada, com uma teologia da prosperidade e do bem-estar terreno que não tem nada a ver com a cruz do Calvário. O discurso do Papa continuava cativando cada vez mais a atenção dos presentes na sessão inaugural. O que é o real? Perguntava o Papa. São realidade só os bens materiais, os problemas sociais, econômicos e políticos? No contexto latino-americano, experiências muito valiosas de compromisso a favor dos pobres e marginalizados foram, em muitas ocasiões, interpretados unilateralmente como experiências estritamente sociais. Em algumas ocasiões foram ainda acrescidos os apelativos de revolucionários marxistas. Seus autores foram qualificados de agentes a serviço do comunismo. Isso teve lugar em países sob o domínio e controle da política e economia norte-americanas. Não foi resultado somente dos anos da assim chamada Guerra Fria, mas também de histórias seculares, forjadas sob a sombra e influxo de políticas colonialistas, em diversos casos, amparados desafortunadamente pela Igreja hierárquica. Nesses contextos particulares, se tornou difícil para muitos agentes pastoral manter um equilíbrio que não diminuísse seu compromisso a favor dos pobres e necessitados e não os empurrava a buscar soluções ideológicas que contradiziam o espírito e a letra do Evangelho. No extremo oposto, situavam-se aqueles que, para manter posições nascidas do egoísmo, da ambição e da segurança pessoal, justificavam com veemência que o que a Igreja, especialmente a hierárquica, não deveria, em nenhum caso e em nenhuma circunstância, trair sua missão ao insistir e comprometer-se nas transformações necessárias para alcançar um verdadeiro desenvolvimento humano.
essa descrição tão superficial e simples colocou em evidência o quanto era complicado responder a perguntas fundamentais tais como ser cristão? Como o cristão deve amar o próximo? Quem é o meu próximo? O que quer dizer amá-lo? Se reduz somente a assisti-lo em sua necessidade ou é preciso ir mais além, ou seja, transformar as estruturas sociais e econômicas que geram as necessidades e pobrezas das maiorias? Teremos o direito de julgar os ricos e tirar-lhes sua riqueza para dá-las aos pobres? Que classe de relação deve existir entre caridade e justiça? Não se contradiz o direito à propriedade privada com a função social da propriedade? A opção pelos pobres não deveria ser excludente? A tensão entre uma pastoral orientada somente para resolver as necessidades materiais das pessoas e outra dirigida exclusivamente para satisfazer as ânsias espirituais e suas correspondentes necessidades, manifesta que, em numerosas ocasiões, os extremos são somente irreconciliáveis em aparência e que a integração dos polos opostos não é impossível, ainda que implique maior discernimento, reflexão e, sobretudo, grande liberdade de espírito. O Papa dá sua própria interpretação e sua resposta resulta interessante e iluminadora. Dizia o Papa: aqui está precisamente o grande erro das tendências dominantes no último século. Erro destrutivo, como demonstram os resultados tanto dos sistemas marxistas como inclusive dos capitalistas. Falsificam o conceito de realidade com a amputação da realidade fundante e por isso decisiva, que é Deus. Quem exclui Deus de seu horizonte falsifica o conceito de realidade e, em consequência, só pode terminar em caminhos equivocados e com receitas destrutivas. Afirmação séria de Bento XVI, na abertura da Conferência de Aparecida. No ano de 1971, na Carta Apostólica 80 Adveniens, o Papa Paulo VI escreveu a propósito das ideologias e a relação com a liberdade humana. Ele dizia: a fé cristã situa-se num plano superior e, algumas vezes, oposto ao das ideologias, na medida em que ela reconhece Deus, transcendente e criador, o qual interpela o homem com liberdade responsável através de toda a gama do criado. No número 26 desse mesmo documento, o Papa afirmava que o cristão não pode, sem contradizer a si mesmo, aderir a sistemas ideológicos ou políticos que se oponham radicalmente ou então nos pontos essenciais à sua mesma fé e à sua concepção de homem, nem à ideologia marxista ou ao seu materialismo ateu ou à sua dialética da violência ou ainda àquela maneira como ela absorve a liberdade individual na coletividade, negando simultaneamente toda e qualquer transcendência ao homem e à sua história pessoal e coletiva. Nem a ideologia liberal, dizia o Papa, que crê exaltar a liberdade individual, subtraindo-a a toda limitação, estimulando-a com a busca exclusiva do interesse e do poderio e considerando, por outro lado, as solidariedades sociais como consequências mais ou menos automáticas das iniciativas individuais e não já como um fim e um critério mais alto do que o valor e da organização social. Em ambas as ideologias, fundamentalmente falando, Deus está fora do horizonte humano. E onde Deus está fora do horizonte humano, não vai dar certo. A fé cristã proclama que Deus existe, é criador e transcendente, é amor, criou o ser humano à sua imagem e semelhança, fazendo-o livre e inteligente, orientando
orientado a desenvolver-se plenamente no amor aos demais. Ainda antes de Paulo VI, o Papa Pio XI, na 40º ano, em contexto diferente, indicava: as chamadas leis econômicas, deduzidas da própria natureza das coisas e da índole do corpo e da alma, determinam os fins que a atividade humana se não pode propor e os que pode procurar com todos os meios no campo econômico, bem como os meios de que deve usar para os conseguir. E a razão mostra claramente, da mesma natureza das coisas e da natureza individual e social do homem, o fim imposto pelo Criador a toda ordem econômica. Continua o Papa Pio XI: por sua parte, a lei moral manda-nos prosseguir tanto o fim supremo e último de todo o exercício da nossa atividade, como nos diferentes domínios por onde ela se reparte, os fins particulares impostos pela natureza, ou melhor, por Deus, autor da mesma, subordinando sempre esses fins àquele que pede a boa ordem. Se seguirmos fielmente essa regra, sucederá que os fins particulares da economia, sejam eles individuais ou sociais, se inserirão facilmente na ordem geral dos fins, e nós, subindo por eles, como por uma escada, chegaremos ao fim último de todos os seres, que é Deus, bem supremo e inexaurível para si e para nós. Papa João Paulo II, na carta encíclica Centésimos Annus, escreveu: voltando agora à questão social, pode-se porventura dizer que, após a falência do comunismo, o sistema social vencedor é o capitalismo e que para ele devem se encaminhar os esforços dos países que procuram reconstruir suas economias e sua sociedade? É porventura este o modelo que se deve propor aos países do terceiro mundo, que procuram a estrada do verdadeiro progresso econômico e civil? A resposta apresenta-se obviamente complexa, dizia o Papa. Se por capitalismo se indica um sistema econômico que reconhece o papel fundamental e positivo da empresa, do mercado, da propriedade privada e da consequente responsabilidade pelos meios de produção, da livre criatividade humana e no setor da economia, a resposta é certamente positiva, embora talvez fosse mais apropriado falar de economia de empresa, ou de economia de mercado, ou simplesmente de economia livre. Mas, se por capitalismo se entende um sistema onde a liberdade no setor da economia não está enquadrada num sólido contexto jurídico que a coloque ao serviço da liberdade humana integral e a considere como uma particular dimensão dessa liberdade, cujo centro seja ético e religioso, então a resposta é sem dúvida negativa. É importante sublinhar esses dois termos, ético e religioso. Para ampliar seu significado, vale a pena referir-se de novo ao número 41 da mesma encíclica. Dizia o Papa: o homem não se pode doar a um projeto somente humano da realidade, nem a um ideal abstrato ou falsas utopias. Ele, enquanto pessoa, consegue doar-se a uma outra pessoa ou a outras pessoas, e, enfim, a Deus, que é o autor do seu ser e o único que pode acolher plenamente o seu dom. Alienado é o homem que recusa transcender a si próprio e viver a experiência do dom de si e da formação de uma autêntica comunidade humana orientada para o seu destino último, que é Deus. Deus é o princípio e o fim último. Dele saímos, a ele devemos voltar. O homem necessita de Deus, do contrário, fica sem esperança. Hoje ficamos por aqui. No próximo encontro, continuaremos com esse mesmo tema. Conto com você. Até lá.